indicou o caminho tortuoso.
Tem alguém aí resistindo ao chamado? Não podemos mais resistir a esse chamado. Me dê só um minuto que eu esqueci de compartilhar a página do Ideal Espírita. E eu vou ter que buscar aqui rapidinho, só um segundo. Dei mole, gente, hoje. É muita coisa na minha cabeça, desculpa. Mas a gente vai. Quem vai fazer o estudo hoje da leitura do Ideal Espírita vai ser a Fátima. Ela trocou com a Valquíria faria hoje, e ela vai fazer. A página que ela vai ler se chama Pensai Nisso. Estou chegando já aqui nela, só um minutinho. E em seguida, a Marlúcia vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Fátima, você tem um número do Ideal Espírita? Já achei, 69. Já achou? Achei, 69. Está aqui. Desculpa, gente. Porque eu estava escolhendo as músicas para colocar e acabei esquecendo de colocar aqui o Pensai Nosso. Então, ela vai ler a página do Ideal e a Marlúcia vai ler o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, com o tema caridade para com os criminosos. Eu vou passar a palavra para a Fátima, para que ela possa fazer a leitura, tá bom, minha amiga? Ok, boa noite a todos. Boa noite. Pensar nisso, Espírito Albino Teixeira. O homem na Terra pode realizar as mais altas façanhas da inteligência, medir as estrelas, estudar os mundos distantes, vencer a gravitação e arrojar-se no espaço, atravessar os domínios aéreos, governar o oceano, controlar as forças da natureza, transmitir a palavra e a imagem de ponta a ponta da Terra, analisar a essência da luz, escalar os Himalaias, refrigerar as areias do Golfo, arrebentar os tesouros do subsolo, construir arranha-céus, interferir na genética, anular a dor física, frustrar as epidemias, debelar a infecção, enxertar órgãos e tecidos de um corpo na estrutura de outro corpo, prolongar a existência humana, alterar a vida dos animais e das plantas, promover todas as experimentações científicas, plasmar sonhos de arte, expressar em letras os mais complexos pensamentos. Todos esses prodígios o homem na Terra pode fazer. Contudo, é a lei do universo que ninguém escape à cirurgia da morte. Irmãos, refletindo em vossos problemas, pensai também nisso. Eu achei interessante, né? Ele falar sobre cirurgia da morte, que realmente isso é uma intervenção, né, que ocorre. A cirurgia, ela significa uma intervenção manual ou instrumental no corpo do paciente. E é exatamente isso que ocorre, uma intervenção, fazendo o desligamento do corpo espiritual do corpo material. E por equipe especializadas nesse processo, exatamente como é numa cirurgia, né? Realizando o rompimento do cordão fluídico. Antes do rompimento do cordão, ocorrem visitas diárias, dando auxílio magnético e preparando os familiares e o espírito desencarnante. Então, realmente é um processo cirúrgico, porque tem o pré-operatório, que é a preparação da família e do desencarnante. Tem o operatório, que é o desligamento. E tem o pós-operatório, que é o espírito levado ao local de amparo e cuidados. Então, diante disso, né,
Albino Teixeira, ele vem nos fazer um alerta, que é para a gente, quando estiver refletindo sobre os nossos problemas, a gente incluir a morte também, porque ninguém vai escapar da morte. E como diz Dr. Erma, ele chama a morte de a senhora tão temida. Então, isso nós precisamos encarar como uma força da lei de Deus. Bem viver para morrer bem, né? Refletindo sobre as escolhas, sobre as nossas atitudes, fazer diariamente uma reflexão do nosso comportamento. E eu vou encerrar com Cora Coralina. Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, levo apenas o que couber no bolso e no coração. Obrigada. Lindo, que lindo. A gente ama a Cora Carolina. Obrigada, Tati. Ela é demais. Ela é demais. Muito obrigada, minha amiga. A gente tem uns minutinhos para fazer os comentários, observações sobre o que a Fátima falou. Alguém gostaria de fazer algum comentário? A importância, né, Fátima, que você falou de a gente viver, né, viver bem para morrer bem, né, para desencarnar bem. Com certeza. É porque a gente não pensa, dificilmente. Oi, Fátima, só um minutinho. Tá sem som. Libera aí, por favor. Liberei. É porque dificilmente alguém conversa sobre a morte ou pensa sobre a morte. A morte sempre é algo muito triste, uma coisa muito pesada, né? E então, conversar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso. E quando a morte chega, é aquele abalo geral. E muitas pessoas, inclusive, entram até em depressão devido à morte de um ente querido, né? Porque às vezes ou morre junto. Tem na vida. Sim, Neidinha. Às vezes a gente se acha imortal, né? Por isso a gente não quer pensar nisso. Mari, por favor. Bom, a morte é sempre uma situação delicada para falar, é verdade. Mas ainda temos bastante receio, tanto é que a gente, quando é mais jovem, né, a gente nem quer falar, nem chegar perto, não gosta nem de cantar música de morte. Quando a gente vai ficando um pouco mais velho, um pouco mais idoso, a gente começa a ver que nós estamos indo já passando da metade da escadaria, a gente começa a ficar um pouco preocupado. Mas, na realidade, a gente tem que encarar a morte com uma certa tranquilidade, porque, apesar de ser uma passagem dos espíritos, né, nós continuamos a nossa vida encarnada aqui, nós, às vezes, temos muitas coisas que nós não prevemos e que precisamos ajudar os outros ainda que estão encarnados junto conosco. Então, eu quero deixar essa mensagem de esperança, porque nós vamos encontrar aquela pessoa que desencarna, ela vai talvez se encontrar conosco em sonhos. Se nós não conversarmos diretamente, não lembrarmos, nós podemos senti-la, também pode acontecer. E o mais importante, encontraremos, e se nós continuamos encarnados, é porque alguma pessoa, alguém, e nós também, precisamos ainda estar encarnados. Então, precisamos ajudar aqueles que ficam, né? Para que eles continuem a vida e que mais tarde nós também vamos desencarnar. Espero que eu possa dar uma mensagem psicografada lá no CEPAC. Né? Vamos aguardar. Se Deus quiser. Isso aí, muito obrigada, meu amigo. Tem duas pessoas aqui para falar, rapidinho, Roberto. Se não der tempo, não tem problema, não. Só... Dá tempo? Fala rapidinho para outra pessoa falar. Dá tempo. Esse conceito, né, o André Luiz coloca aqui, o Albino Teixeira, né, coloca aqui essa série de situações, né, que o ser humano tem capacidade, mas ele mostra que, independente de qualquer coisa que a gente vá fazer, o corpo material é perecível. E outro dia eu li uma coisa interessante do Hammett sobre esse assunto, que ele diz que o corpo material, como o corpo espiritual e o espírito, é uma coisa só. O corpo é uma coisa só no sentido de que, no estágio em que nos encontramos, durante algum período, nós passamos com essa, vamos dizer assim, esse acréscimo ao corpo espiritual, que é o corpo físico,
para aprender. E depois a gente retorna, ele é perecível, ele acaba de qualquer forma, quando ele acaba, nós ficamos sem ele, ou seja, voltamos ao plano espiritual, depois retornamos, reencarnamos novamente com o corpo físico. Então, nós temos esses vícios, esses do passado, de que a morte é a pior coisa que pode ter. E, na verdade, a gente Não é bem sabe, assim, né? né? Determinada época da vida, a situação que o corpo físico se encontra não tem mais jeito, né? É uma libertação, né? Para começar de novo lá na frente. Obrigada, Roberto. Evaldo, não foge, não. Pode falar. Muda, Evaldo. Emmanuel fala que a morte é inevitável. A nossa dificuldade é desencarnar. Porque não tem como evitar a morte. Nós iremos passar por essa experiência como tantas vezes já passamos. Agora, a nossa dificuldade é distanciarmos das coisas materiais que ainda nos apegamos. Por isso, a proposta da doutrina, como o Mário e o Roberto falaram, é de nos dar a certeza da continuidade da vida, mas não da vida material como nós queremos manter a todo custo. Exatamente. Quanto menos apego, então, a gente puder ter, né, ao material, mais facilidade a gente dá para os amigos espirituais na hora do nosso desligamento, né? Tá aí. Muito obrigada, Evaldo. Eu vou pedir, então, Fátima, para fazer a nossa prece inicial, amiga, por favor. Senhor Jesus, Senhor Deus, agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse encontro, por esse estudo, por esse banho de luz, Senhor, que derrama sobre nossas vidas, sobre nossas casas, Senhor, e que multiplica, Pai, a cada filho teu. Agradecemos, Senhor, a espiritualidade que a todo instante está nos amparando e nos esclarecendo, para que possamos, Senhor, andar um pouquinho, que possamos, Senhor, valorizar aquilo que realmente tem valor e nos desligarmos, Senhor, de coisas que só serve de lixo mental, de lixo espiritual e que atravanca a nossa caminhada em direção a Ti. Fique conosco, Senhor. Muito obrigada, graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Fátima. Vou pedir, então, agora, obrigada, nós que agradecemos. É a Marlúcia, então, amiga. Boa noite a todos, tá? Hoje a leitura é o item 14, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves, e que são crimes aos olhos de Deus de pureza? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não, não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercer esta sublime virtude
com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor e de consideração e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então, gente, na verdade, a caridade que Deus nos convida a compartilharmos, ela não é aquela somente onde ofertamos algumas moedas ou palavras de conforto e compaixão, mas é um ensinamento mais sublime e complexo. Ela vai além dessa simples doação, porque geralmente a gente associa caridade a doações materiais, né? Até mesmo a meias palavras, tipo, olha, vá com Deus, né? Tenha fé, tudo vai se resolver, e muitas vezes não passa disso. Quando, na verdade, a caridade que o Evangelho nos convida, ela é muito mais complexa, né? Ele nos convida a uma fraternidade completa, onde, antes de julgarmos a atitude alheia, o crime cometido pelo nosso irmão, devemos compreendê-lo e amá-lo, pois cabe ao Pai o julgamento e, consequentemente, o perdão e a misericórdia. A nós devemos ter compaixão, pois também seremos julgados pelas nossas omissões e faltas, muito mais do que aquele companheiro em questão, porque talvez ele não tenha tido a oportunidade de ter o conhecimento das leis de Deus, como nós temos. E aí, a gente, nesse momento, se reporta assim aos 10 mandamentos, né? E aí a gente começa a analisá-los, né? O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas, não tornar o nome de Deus em vão, não matarás, não roubarás, honrai seu pai e sua mãe. E assim a gente vai analisando todos. E aí a gente para e pensa, né? Ah, eu sempre fui uma boa filha, eu sempre obedeci meus pais, então eu sempre cumpri com esse mandamento. Mas aí na velhice, né, eu não tenho muita paciência de ouvir os meus pais, não tenho paciência de ficar ao telefone 1 hora ouvindo as mesmas histórias. E aí eu pego meus pais e coloco numa casa de repouso, não é asilo, uma casa de repouso. E aí eu justifico dizendo que lá eles vão ter contato com os pares, que lá eles vão ser assistidos pelos médicos, bem cuidados. Ah, então este mandamento eu cumpri. Será que eu cumpri? Será que eu honrei meus pais até o final da vida? E aí eu digo assim, não, mas eu também nunca matei, eu nunca peguei uma arma de fogo, uma arma branca. Mas quantos sentimentos, quantas esperanças eu não matei do meu companheiro, dos meus semelhantes, dos meus afetos e até mesmo dos meus desafetos? Eis a questão. E aí, se a gente for analisar cada um dos mandamentos, né, a gente vai ver que não podemos julgar. Quem somos nós para julgar o nosso irmão pelas faltas cometidas? Quem julga é o Pai. E aí nos cabe a reflexão, né, se a lei da reencarnação, ela nos é dada, né, para nos ajudar a reparar nossas faltas no pretérito. Será que eu também não fui aquele criminoso que hoje eu julgo com tanta veemência? Será que eu não cometi nenhuma falta para eu julgá-lo de tamanha proporção? Basta a gente olhar os relacionamentos, né, familiares. Meu marido, nossa, não aguento mais. Minha esposa fala tanto que eu prefiro ir para a rua. Meus filhos, nossa, como são difíceis. Eu estou sempre terceirizando, eu estou sempre julgando o outro, né? Mas, na verdade, eu acho que eu estou fazendo a caridade, né? Quando eu tiro alguns bens materiais e compartilho com meu irmão. Então, gente, que antes de julgar esse irmão, que eu lembre sempre das palavras de Jesus. Atirai a primeira pedra, aquele que não tiver nenhum pecado. E à medida que compreendemos cada vez mais, né, a caridade, a ideia de perdoar, ela se tornará mais fácil para o nosso espírito. O nosso conceito de caridade, ele vai muito além dos recursos materiais. Ele rompe
com essa barreira da esmola e alcança atitudes mais sublimes, até o perdão na sua essência. É um trabalho, é um exercício contínuo, mas é um exercício de crescimento. E possamos sempre ser gratos às oportunidades que a vida nos oferta, para que melhoremos sempre e praticamos os ensinamentos de Cristo, no movimento de uma corrente, onde cada elo faz parte dessa engrenagem. Eu perdoo o meu irmão da frente, o da frente perdoa o outro atrás me perdoou, o outro foi caridoso comigo, eu, consequentemente, sou caridosa com o próximo, e a vida segue nessa corrente fraterna. Então, perdoar e ser caridoso sempre, para recebermos a indulgência para os pecados que incessantemente cometemos. E aí, Humberto de Campos traz assim, uma belíssima reflexão, né, para alinhavar esse conteúdo. Ele nos diz o seguinte: nunca perdamos o tempo. Desculpa. Nunca. Peraí, só um minutinho. Nunca perdemos o tempo utilizado em fazer o bem. Procure não pensar só nas suas necessidades. É verdade que devemos nos preocupar com a nossa vida e com o nosso futuro. Mas existe espaço para muito mais coisas. Crie um espaço em seus projetos e atividades para realizar o bem e ajuda as outras pessoas ou os grupos assistenciais. Nunca é perdido o bem que é realizado. Agindo assim, de uma forma fraterna, não se arrependerá, pois a própria vida, por meio de você, nem sequer imagina, não se esquecerá de você. Marlúcia? Oi, tá me ouvindo? Tá. Né? Não, é porque a imagem estava congelada. A gente fecha, né? E aí a gente fecha. Oi, tá me ouvindo? Estamos. Tá. A gente fecha esse conteúdo com a seguinte reflexão: quem sou eu, Marlúcia, né, para julgar o meu companheiro? Então, a caridade para com os criminosos, ela tem que ser feita. Não podemos julgar ninguém. A caridade vai muito mais além dessa fronteira dos recursos materiais. É como ontem nosso companheiro sinalizou e muito bem. Primeiro nós ofertamos o peixe, depois a vara para pescar. Essa vara para pescar é um incentivo àquele companheiro para que ele saia daquela situação dele de dependência. Eu acho que é isso, gente. Muito bom, amiga. Boa noite. Vocês acrescentem aí. Ótimo. Marlúcia leu o início dessa parte do Evangelho. Mário vai continuar amanhã, né? Ela leu do capítulo, do parágrafo primeiro, segundo e terceiro, não é isso, Marlúcia? Isso. Isso. Então, a gente abre agora para algumas observações. Muito boa a reflexão da Marlúcia, como sempre. Agora, para a gente saber quem a gente foi, é só se olhar no espelho, né? O rapaz disse, não, graças a Deus que existe o véu do esquecimento. É isso aí. Comentários, gente? Eu posso? Oi, pode? Assim, é que eu tenho uma dificuldade. Eu fui, assim, desde criança, eu fui papagaio. Então, eu tenho dificuldade de estar com o bico fechado, né? E a Manu estava falando, e eu lembrei de uma frase, né, do nosso mentor Chico Xavier, que ele pergunta ao Emmanuel qual a definição de criminoso. E Emmanuel fala: somos todos nós quando descobertos. Porque, na realidade, diante da lei maior, todos nós temos as nossas querelas, as nossas dívidas e nossos crimes. Por isso, reencarnamos inúmeras vezes para ir saldando gradativamente. Então, se eu aprender a ter caridade para o criminoso, evidentemente, também receberei a caridade daquele que também me considera criminoso.
Então, quando nós buscamos, seguindo o conselho da espiritualidade pela caridade com os criminosos, na realidade, nós estamos solicitando o mesmo tratamento diante da lei como eu dou. Se eu sou caridoso, não fico apontando o erro daquele que está cometendo ou daquele que cometeu, mas simplesmente eu busco compreender o entendimento que eu tenho e o entendimento que ele tem, então eu sou estimulado a fazer a caridade e não ajudar. Muito bom. A Luísa ontem falou sobre isso, foi muito bom, e a Marlúcia até retomou, né, uma fala do Zé Luiz ontem, e o Evaldo acho que agora completou isso. Mas alguém gostaria de fazer um comentário? Luiz, meu querido, vamos lá. O microfone, Zé. Boa noite para todos. Boa noite. Muitas das vezes, essa falta de caridade acontece dentro do nosso lar. Que, às vezes, quando nós percebemos que uma criança é um pouco agressiva e intempestiva, e a gente não tenta trabalhar esse lado, se faltou caridade. Então, a gente acha que o nosso filho não tem... É bonitinho, tudo que ele faz, mas o filho do outro, a gente critica. Então, quando a gente deixa de exercer essa caridade dentro de casa, possivelmente essa criança se tornará um jovem agressivo e muitas das vezes pode seguir caminhos que podem cometer até um crime, né? Perfeito. Aí, Zé. Obrigada, meu querido. Ótimo comentário. Mais alguém quer fazer um comentário? Aproveita essa oportunidade, gente. Não vai reclamar depois, não, lá no plano espiritual, hein? Olha aí a gente dando... Aí, já começa todo mundo a levantar a mão. Olha só. Vai, Roberto. Roberto, fala um pouquinho aí, meu amigo. Você está com o microfone, isso. Esse estudo é uma coisa participativa, né? E eu acho que é importante, né? Eu acho que outras pessoas... Sim, por isso que eu tenho pedido para todo mundo participar. Inês falou que ontem que estava tentando melhorar. Cadê a Inês? Eu tenho certeza aí, por exemplo, que o Mário está guardando aí um arsenal de conhecimento aí para amanhã, não quer botar na frente hoje, assim, o conhecimento dele. Mas o que eu vejo é o seguinte, esse assunto que o Evaldo comentou, a Marisa comentou, muito interessante, é que faz parte, já esperado por Deus, já esperado pelos espíritos cósmicos que planejam, que acompanham a nossa evolução, que nós vamos passar por esses estágios. E eles procuram fazer uma locação das criaturas de forma que os que já estejam um pouquinho na frente possam sofrer as consequências das atitudes dos que estão um pouco atrás, para se desenvolverem, para serem testados. Então, é uma coisa natural. Por isso, que no dia que nós tivermos no coração de que colocarmos esse sentimento acima das emoções, né, dos nossos gatilhos emocionais que são acionados e a gente naquela hora fica descontrolado, nós vamos ver que faz parte da caminhada. Isso aí é natural, faz parte da caminhada. Temos que ter isso em mente. Por isso é que os espíritos superiores têm não se abalam com isso, ficam até pesarosos, né? Como Jesus falou, né, para o Eurípides, das pessoas que já conheciam, que ele estava triste, pelos tantos que já conheciam as verdades espirituais, não seguiam. Mas isso faz parte da nossa caminhada, essa convivência e esses estágios diferentes de evolução, de sentimentos, de iluminação espiritual. Perfeito, Roberto. Muito obrigada pelo teu comentário. E uma coisa, né, que a Alex sempre fala, né, em nossas preces, né, que a gente ore pelos criminosos, que a gente ore por aqueles que estão lá nos presídios, para que eles se transformem, para que eles mudem, para que eles reflitam, né? Porque quando a gente vê um crime, uma notícia ruim, o pensamento é lá, desgraçado, e aí começa a proferir um monte de palavras. A verdade é como é que esse infeliz, o cuidado que a gente tem que ter
né, quando a gente está diante desses grandes crimes, como se a gente não fosse capaz de cometer, talvez numa reação, uma violência com um filho nosso, talvez a gente possa cometer o mesmo tipo de crime, ou já cometemos, né? Então, a gente reflita, né? Pensar nisso, era a página da nossa amiga Fátima, pensar em muitas coisas. Obrigada, gente. Eu vou passar para a Fátima, então, para ela fazer o comentário, a prece final, por favor, tá, Fátima? Tá bom. Obrigado, Senhor. Obrigada, irmão João. Obrigada, espiritualidade, que nos permite estar reunidos para estudar um pouquinho, para trocar um pouquinho de experiências, para poder aprender, Senhor, contigo os teus ensinamentos. Fique sempre conosco, Senhor, cuidando e amparando a cada filho teu em cada pedacinho desse planeta. Muito obrigada, graças a Deus. Que assim seja. Então, para fechar a nossa noite, essa semana a gente está fazendo a Semana da Poesia, porque não estamos, né, na casa para fazer o sarau. Eu escolhi a poesia hoje de uma pessoa, de um poeta, filósofo português, que a gente está falando de crime, ele cometeu um crime, né, contra a própria vida, ele se suicidou, que é Antero de Quental, e que depois, no plano espiritual, né, editou tantas poesias lindas para Chico Xavier. Então, vamos ouvir a poesia, o poema que se chama Deus. Deus, Antero de Quental. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. É isso, essa poesia está lá no Parnaso, Além Túmulo, né? Só um minutinho. E é um poema lindo que fala de Deus, né? E certamente Antero de Quental, no plano espiritual, ele teve essa oportunidade de sentir Deus, né? E refletir, e talvez já esteja reencarnado entre nós, não sabemos, né? Mas é isso. Um beijo no coração de vocês. A Ana Luzia está ali, gente, estou vendo. Olha ali. Boa noite para todo mundo. Firme e forte aí, né, Dona Luzia? Firme e forte. Oi, Mário. Boa noite a todos. Estou vendo uma menininha ali, ó. Menininha ali, oi. Ali na Sandra Monteiro, olha lá, dando tchau para mim. Ah, que fofa, vi agora, linda. Beijo, gente. Minha internet eu acho que está falhando. A gente já vai Hoje está mais difícil.